Seja muito bem-vinda a este canal Alquimia do Acolhimento. Eu me chamo Micheline. Dando sequência sobre a intuição, eu vim até sem make, porque eu recebi uma intuição e eu falei, vou lá dividir, né? São caminhos que nós propomos nesta série para contribuir, né? O acolhimento é disso, é de você que chegou aqui, se está buscando, vai permitir a minha contribuição. Então, eu espero que os comentários, as sugestões sejam de maior relevância para você e faça os rituais, tá bom? Só vai ter excelência aquele que pratica. Ninguém nasceu sabendo, mas quando olhamos aqueles que falam, nossa, como que ela é hoje uma brilhante médica, como que ele é um brilhante engenheiro, por alguns anos de faculdade, algumas pós-graduação, alguns erros, muito estudo, refazendo muitos trajetos, muitos documentos, muitos trabalhos. Então, eu até sou contra assim, frases fortes que sem luta ou sem dor, sem ganho, não precisa ter dor, tá bom? Esse esforço é porque muitas vezes nós estamos cansados, mas estamos trilhando caminhos e aí fala, poxa, tem aquela atividade, tem aquele exercício. Levanta-te e anda, vai lá e pega o caderno e faça, para daqui a algum tempo você falar, cheguei, pelo menos naquele assunto, porque nós estamos em constante mudança. E sobre intuição, sobre chegarmos num ponto de ouvirmos o Divino Criador, como agora, Micheline, vai lá e faz. Eu não titubeei, né? Lógico que pela vaidade, deixa eu passar uma base, né? Dar uma disfarçada. Não, vou assim mesmo, vou falar. Porque eu já falei em outro vídeo, um dos passos para a gente chegar nesse refinamento de saber que é o Divino Criador falando com nós por meio da intuição é a obediência. Sentiu, faça. Eu comentei em um dos vídeos que eu ganhei uma rifa porque eu olhei o nome, era o nome da minha coaching, o nome dela é Clarice, então assim, Clara, eu sempre gostei disso. Ela diz também, né, que o nome dela é de claridade, então eu falei, quando eu vi o nome dela eu não tive dúvidas, eu falei, esse, e eu ganhei, e ganhei pela segunda vez no mesmo salão de beleza. Primeira vez eu ganhei em trabalhos lá em serviços 280 e dessa vez com o nome da coach foi serviços no valor de R$400. Eles ficaram loucos, né? Assim, eu tive que depois dar números de Mega Sena, né? Dezenas para eles apostarem. Não é possível 2 vezes seguidas, né? E por que eu tô contando essa história? Sobre intuição de novo. Porque a esteticista do local, uma das esteticistas, ela olhou assim para mim um tanto, não decepcionada, mas acho que revoltada. Ela falou, e eu passei pelo nome Clarice. Quando ela falou isso, eu falei, gente, eu até falei para ela, mas às vezes a pessoa não está nesse contexto da busca, por isso que eu disse que você chegou até aqui, você está na busca. Então você vai absorver. E vem minha gata ali, querendo participar do vídeo, olha isso. Ela tá procurando a filhinha dela. Então, quando ela falou isso, eu ainda devolvi para ela. Eu falei, olha, então, você olhou, sentiu, mas não obedeceu. Então, gente, anota essa chave, anota essa etapa, anota este processo, esse degrau de construção para você atingir uma plenitude e ouvir sempre a voz do seu Criador. Você vai se dar muito bem mesmo. Há uma calma dentro de tudo isso que nós vamos chegar nesse assunto também de olhar daqui e não entrar naquela confusão, não entrar naquela discussão e
mentalmente falar para a pessoa: eu não vou aí, vem para cá. Porque tranquilidade e paz de espírito não tem igual. E aí você ouve a voz do Criador. Então, vai atentando aí. E eu vou, né, estendendo o vídeo. É muito bonito. Eu já falei sobre o livro do Ian Meckler, né, A Cabala e a Arte de Ser Feliz. Tem muitas chaves nesse livro, muitas chaves de sabedoria para você chegar nesse... Ali ele relata 7 etapas, né, são 7 estágios, são 7 mantras da Cabala judaica para atingir grandes patamares, elevados patamares. Então, hoje eu quero falar sobre a percepção da mente. Nós vamos falar da mente, a mente criadora. Como que ela começa? Qual é a primeira etapa da criação? Pensamento, não é isso? Eu não ia falar sobre isso, hoje deve ter seus 20 anos, há muitos anos eu não vivo nenhuma turbulência sobre ciúmes, mas o ciúmes é um dos sentimentos negativos mais fortes e devastadores, e eu vou usá-lo para que você perceba que sempre haverá escolhas, né? Sempre. Então você pensa, meu marido, lá no serviço dele, mulheres arrumadas, mulheres inteligentes, mulheres perfumadas, e você pensa, até agora nem rosto ela tem, não é isso? O homem também, vê a mulher produzida, vê a mulher crescendo, né, na carreira, e ele já começa a pensar, se ela tiver mais grana do que eu recebi esse conselho. Também minha filha tem 27, há 26 anos, né? Olha, não vou nem falar o conselho, mas assim, já era de uma mulher sobre esse pensamento dos homens, né? Um pensamento coletivo que nós não participamos mais. Mas o homem começa, se a mulher ganhar mais do que eu, ela vai me deixar, ela vai perder o interesse por mim. Ele começa no pensamento e o fantasma vai aumentando. Porque de pensamento vem em seguida a criação. Eu começo a criar imagens. Ai, meu Deus. Começa a ficar difícil, né? Criei imagens. Agora eu já tenho a cena completa. Meu marido chegando no serviço, no estacionamento, na escrivania. Então a fulana tem que vir nele. Tem fichário, então eles vão se encontrar lá no fichário, no arquivo, né? Minha mulher vai ter que fazer uma viagem a serviço da empresa, sei, vai ter que viajar com o patrão ou com o chefe, ainda vão ter que jantar juntos, né? Porque vem da reunião, aquele jantar com os convidados da reunião, e depois vão para o mesmo hotel. Então eu já até vejo o hotel, né? Então eu penso, agora eu crio pensamentos e imagens, e o negócio então sobe de nível, sobre dificuldade de sair desse espiral de negatividade. E aí vem a palavra. O marido chega em casa, você passou o dia, né? Pensando e criando, é só disparar. Porque você passa esse perfume, você não precisaria passar perfume. Você fala muito educado, aqui dentro você não fala educado. Porque é fulana, né? Eu vi ela muito chegada, muito íntima, mandando mensagem para você sobre o serviço, mas eu sei que não é só para você estar no pensamento dela, e você começa toda a sua criação, só que agora você está verbalizando. Pensamento, criação, verbalizou. Puxa vida, chegou num estágio muito
preocupante, difícil de limpar, né? Numa faxina, se eu tenho uma casa organizada, final de semana eu vou fazer uma faxina, é só erguer mesmo os móveis para não pegar água e vai ficar mais fácil. Mas se eu tenho que organizar o guarda-roupa, organizar a pia, o armário, para depois começar a lavar, o processo mais grosso, dá mais trabalho. E assim é nessa sequência do pensamento, criação e verbalizar. A palavra tem poder, é um dos capítulos ali do livro do Ian Meckler e também está na Bíblia, né? Então, vamos hoje falar do primeiro estágio, que é o pensamento. Vamos começar a te ajudar com ferramentas para você frear o pensamento, tá bom? Então, o que acontece? Tudo na vida são escolhas, mas eu chego num estágio que eu já estou tão contaminada que eu não consigo mais parar de pensar. E aí, Micheline, o que eu posso fazer? O nosso querido caderno, lembra que eu falei? Eu dei o nome para ele de meu caderno de desabafo, né? Aqui eu jogo todas as minhas ideias, os meus sentimentos. E o caderno não fala comigo, mas o Divino Criador fala. Então, você vai escrever todos os sentimentos, já que é pensamento, né? Você vai escrever tudo que você está pensando. Eu imagino ele chegando no serviço e pisa elegantemente e senta e trabalha e gesticula muito elegante. Ele fala muito manso com ela. Escreva, tá pensando? Escreva. No final, ou se quiser no meio, não tem problema. Coloque os seus achos, né? Coloque o seu sentimento. Eu tô sentindo muita raiva, eu tô sentindo que eu vou perder ele, eu tô sentindo falta dele me abraçar, e coloca todos os seus desejos e sentimentos. No final desse desabafo, como você está perdida nessas emoções e nesses pensamentos, você vai entregar para o Divino Criador. No livro dos Abrams, um deles, né? Peça, ele será atendido. Ele fala sobre nós colocarmos os nossos desejos, porque lá é um livro sobre atingir a prosperidade, né? Sobre como ter a prosperidade. Voltamos para o como. Eu não sei como encerrar esses pensamentos, esperando que você esteja só nessa fase. Então você desabafa e ao final você volte seus pensamentos a Deus de uma forma desse jeito mesmo, sem raiva, hein? Meu Divino Criador, eu estou perdida em meio a esses pensamentos e eu quero neste momento que você me diga como, essa palavra é muito importante, como parar de pensar dessa maneira sobre meu marido, não é sobre a outra pessoa que você nem convive com ela. Há um pré-julgamento aí tremendo, não é isso? Então, pare só até onde você convive, é você e seu esposo, ou a sua esposa e sua esposa, seu esposo e seu esposo, seja qual for o seu tipo de relacionamento. É sobre essa, porque até tem ciúmes, tem até de irmão, né? Tem de irmão, tem de colega de trabalho, né? Tem pessoas com uma carência tão grande que o ciúme se estende. Então, seja qual for a pessoa e situação de relação que você está com muitos ciúmes, diga, Divino Criador, como cessar esses pensamentos tão negativos. Eu desejo, não coloque eu não, eu desejo encerrar esses pensamentos. Então você pergunta como e informa ao Criador que você tem um desejo de não pensar sobre aquilo. E aguarde. Vai acontecer na hora? A hora é do Divino Criador.
Eu já contei em outros vídeos, hoje acontece muito rápido para mim as respostas. Mas isso não é uma regra, porque para cada caso é um caso e para cada caso há um nível de purificação, né? Quanto mais velha a história, mais demora, e não a resposta, e sim daí o processo da resposta. Vou dar um exemplo. Claro que nós temos na vida muitos caminhos e muitas situações a serem purificadas. E esses dias eu estava justamente numa faxina ali, e aquilo reverberando, e eu brava comigo, porque eu me cobro sobre isso, né? Falo, não é sobre ciúmes, tá? E eu falei isso para Deus, falei, eu não quero sentir isso, né? E olha que bacana. Então eu falei assim, como parar de ter esses sentimentos em relação a essa pessoa? Como parar de ter esse sentimento? Acontece, né, que numa pulada de degrau, o sentimento ele vem depois do pensamento. Primeiro eu penso, depois eu sinto. Então, você pode trazer a pergunta para como parar de pensar isso sobre essa pessoa, tá bom? Mas ali eu usei o que eu já estava sentindo. E eu, no momento que eu vim com a intuição para fazer esse vídeo, eu confesso para você que eu não lembro se foi na hora, como foi a história de Isaac, tá aí a história do Isaac, o amor de Isaac. A resposta da intuição, né? O pedido do servo foi de imediato. Isso é estar bem afinado com o seu divino Criador. Então, para não alongar, para não colocar um prazo muito longo, eu posso dizer que foi um dia. Não foi no mesmo momento, mas como eu não me lembro, também não foi mais de uma semana ou 2 dias, foi muito rápido. E o que ele me deu de resposta? Só fazendo uma observação que eu não ouço vozes, porque hoje eu tenho convicção que aquilo é uma resposta do Divino Criador, e nós vamos falar sobre isso também, tá? Ou aqui, ou agora, ou no próximo vídeo. Eu pretendo não me alongar muito, e já vamos ali para 18 minutos. Então, ele me deu a minha ferramenta, certo? Não vou falar aqui. Então isso vai começar a acontecer com você. E a ferramenta, ela pode ser um comando, né? A minha coach tem um comando maravilhoso, ela fala: eu escolho não pensar mais nisso, eu escolho não fazer mais aquilo. Ela tem muito forte essa ferramenta dela, e o meu divino Criador me deu também a minha ferramenta. Eu tô falando dela porque ontem eu tive um acompanhamento com ela, mas a situação já tinha acontecido. Então, não é por isso que eu falo que eu tenho certeza, né, do que é o meu mentor celestial, meu mentor espiritual, que é Deus. E ali a ferramenta que ele me deu, propícia para aquele assunto, foi diferente da dela. E outra coisa, eu escrevo, tá, gente? Eu corro lá e escrevo, porque já aconteceu de eu esquecer o que eu tinha que fazer. Porque é tão espiritual, é tão divino, que não é... Você tá acordado, mas no momento que você sai do transe e vai fazer outras coisas, já aconteceu comigo de eu falar, puxa vida, o que era mesmo que eu tinha que falar? Então, é outra sugestão, escreva a ferramenta que o seu Divino Criador está lhe dando. Hoje eu vou encerrar falando desses 3 processos, mas eu vou encerrar só a parte do pensamento, tá bom? Eu quero que você exercite sobre isso. Faça o caderno, faça quantos dias você quiser, não tem uma regra de dizer que é só um dia e estará limpo. Se já faz tempo que você vem com esse pensamento, e se Deus quiser você não chegou na fase do verbalizar, né? Você vai já trabalhar com isso. Mas se você chegou na fase do verbalizar, eu te digo, comece também. Sempre tem que começar, tá bom? Comece por essa ferramenta também. Escreva, 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 e no final, como Divino Criador, como parar de pensar sobre isso, sobre esta pessoa, tá bom?
Eu vou encerrar por aqui e eu espero ter contribuído com você um pouquinho. E se você tem alguma coisa para relatar para a gente, conta aí, deixa nos comentários, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.